uma honra poder ver o que Deus tem feito. Infelizmente, a gente fica na frente, né? Não tem como. Mas nós queremos... Me posiciona aí. Ali. Tá certo. Pronto. Eu não fico na frente deles aqui, não. Saí dali. Bom, perdão. Privilégio, irmãos, poder contemplar essa bênção. Eu criei a expectativa de que ia segurá-los nas mãos, mas eu desisti da expectativa. Nós vamos fazer uma força aqui, certo? Eu vou pedir para... Jorge tem mais jeito aqui. Eu já treinei com Lia, treino ali com Gui. Amém? E Loma a hora. Loma é o que mais orou por criança nessa igreja. Aleluia, Senhor. Senhor, nós queremos consagrar essas crianças a Ti, Senhor. Queremos apresentá-los a Ti, Senhor. Queremos colocar diante de Ti, Senhor, a vida deles, Pai. E te pedir, Senhor, que Tu venhas dando sabedoria a seus pais. Venha dando graça, sabedoria, Senhor, para que eles eduquem seus filhos nos Teus caminhos, Pai. Senhor, dá saúde a essas crianças. Queremos profetizar sobre a vida dessas crianças, Pai. Que sejam futuros homens de Deus, que sejam futuros pastores, líderes na igreja, Senhor. Queremos abençoar essas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que venham ser, Senhor, consagrados para Ti, meu Deus. Em nome de Jesus, abençoa toda a educação, Pai. Que essa educação, Senhor, seja dada, Senhor, no temor do Teu Espírito Santo, Pai, no temor de Deus. Pessoa vela, Senhor, como cabeça, como sacerdote da casa, que Ele possa, Senhor, estar conduzindo, Senhor, toda a sua casa, Pai. Pessoa Raquel, Senhor, que ela respeite seu marido, Senhor, que ela esteja ali cooperando, Senhor, com a vida de Vela, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Também quero colocar diante de Ti, Senhor, Tiago, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Tu venhas dando sabedoria para Tiago, Senhor, para conduzir, Senhor, seu filhinho, Pai, em Teus caminhos, Senhor. Ó Deus, abençoa Ítala, Senhor, nesse momento, Pai. Vem enchendo ela de graça, Senhor, para se sujeitar a seu marido em todas as coisas, Pai. Que ela esteja cooperando, Senhor, com todo o andamento do lar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Que Deus abençoe vocês nessa trilha, nessa caminhada. Deus tem uma porção. A porção da palavra. Agora, para cada um de nós, através desse homem aqui, desse vaso do Senhor. Então, vamos ficar atentos àquilo que Deus quer comunicar para cada um de nós nessa manhã. Amém? Pai querido, queremos colocar a vida de Juninho na sua presença, Senhor. E te rogamos aqui, Jesus, que tu venhas capacitando Júnior, ó Senhor, que toda palavra que saia da sua boca, saia pelo seu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, bom dia. O pessoal aí de fora, bom dia. O pessoal de dentro. Que alegria, viu, irmãos? Não nos reunimos. Em março teve o retiro, então nós não tivemos a oportunidade de estar juntos. E no final, Rodrigo, a gente vai usar aquele testemunho. Eu gostaria de começar dizendo que é uma honra e uma alegria também ter os visitantes aqui. Tem alguns que já são visitantes recorrentes, outros estão aqui pela primeira vez. Mas eu queria dizer, em nome do presbitério da igreja, vocês são muito bem-vindos, viu? Meus convidados de coração ali, Lídia, minha irmã de anos de amizade, de João Pessoa, e tantos outros que aqui estão hoje. Giovanni e Vânia me deixaram muito felizes. Eu queria... Esses dias,
ouvindo tanta coisa linda da parte do Senhor. Nosso retiro foi muito impactante. E a gente sempre tem alguma coisa no coração para compartilhar, mas buscando ao Senhor esses dias, eu me lembrei de uma frase que Carlinhos falou no encontro de líderes nosso lá em Paulista, em Igaraçu, e Mateus hoje até citou também, para mim assim, sobre o brilho nos nossos olhos. Como nos falta, às vezes, esse brilho nos olhos. O brilho daqueles que contemplaram a Cristo, contemplaram aquele que muda a nossa história. Como foi fácil me emocionar ouvindo o Júnior aqui falando de como ele foi curado por Cristo e como, através de Loma e Brite ali, ele passou a crer. E já vão 30 aí? 30 e lá vai. Acho que foi 87, 86, 90. Ok, mais de 30 anos. E quando você olha para os olhos de Júnior, o rosto não, o rosto é um rosto cansado. Só quem conservou beleza foi Lilian. Infelizmente, eu tenho que falar a verdade. Mas os olhos dele são de fogo. Os olhos de Júnior são olhos de quem contempla. Precisamos ter esses olhos. Ontem eu estava meditando e terminei mandando uma frase no WhatsApp dos meus irmãos, de que hoje Deus iria fazer acontecer. Minha expectativa não estava no fato de que eu iria compartilhar. Não tem nada a ver com isso. É uma certeza, como diz no nosso ditado popular, uma certeza absoluta, certeza já é absoluta, de que quando o Senhor está presente, nós somos tocados, transformados. É impossível estar na presença de Deus e não sair mudado. É impossível. Então eu quero começar profetizando. E essa profecia é para alguns, mas serve para todos nós. Eu quero que você ouça, porque quando eu escrevia, eu tinha certeza de que Deus estava mandando dizer isso. Há um tempo novo para você. Um tempo de visitação do Senhor. Um renovo. Um tempo de transbordar. De busca e desejo. De experiências com Deus. Você crê? Ouvidos se abrirão. Olhos passarão a enxergar, a ter visões. Sonhos terão sentido e haverá revelações. Dons sendo manifestos. Dons sendo usados para a glória dele. Curas, línguas, interpretações, palavras de conhecimento, de sabedoria, discernimento de espíritos, fé, entre outros. Apenas receba o que Deus tem para você. Nós nos incomodamos muito porque nós percebemos que alguns irmãos, algumas pessoas, elas estão contidas, elas estão retendo. Há muito de Deus para ser feito. E Ele precisa apenas da tua disponibilidade. Ele precisa apenas que você abra seus lábios. Saia do seu lugar para que aconteça o que Ele quer fazer. Amém? Se eu chorar muito hoje, tem uma série de coisas aqui acontecendo.
Mas tenha certeza de que minha maior motivação, se o Senhor me permitir, é tentar te levar a entender, a ver tudo que tem nele para você. Eu quero começar falando que Cristo em nós é a esperança da glória. Não há esperança em nós, amados. Nenhum de nós somos bons. Nenhum de nós merecemos. Foi Ele. E é Ele em você, é Ele em mim, é Ele em nós, que é a esperança da glória. Romanos 11:36, já tem auxílio aí? Auxiliadora idônea. Maiara, obrigado, Mai. Quem orou mais, eu ou você? Romanos 11:36, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Esse texto que é a base daquilo que nós vamos compartilhar hoje, está em Colossenses. Mas antes, como tudo aponta para Jesus, a centralidade, a primazia, o foco, como tudo converge para Ele, eu gostaria de exclamar com vocês. Quem Jesus é? Eu anotei aqui, acho que por volta de umas 35 a 40 expressões. Se eu tivesse tempo, se eu tivesse bastante tempo, eu só sairia daqui quando cada um de vocês gritasse um dos nomes de Jesus. Mas como eu vou acelerar o processo, eu mesmo vou citando por aqui. Para cada nome tem uma referência bíblica que eu também não vou poder ler. Senão nós só vamos sair daqui no próximo encontro geral. Mas Jesus é santo, puro, justo, magnífico, perfeito, verdadeiro, maravilhoso conselheiro, Deus forte. Olha quantas coisas Jesus é para nós. Pai da eternidade, príncipe da paz, alfa e ômega, princípio, rei dos reis e Senhor, nosso amo e nosso dono, amado de nossas almas, nosso Senhor e Salvador, aquele que era, que é e que há de vir, a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã, a rosa de Saron, o Filho de Deus, o Filho do homem, o Verbo eterno, o grande eu sou, a videira verdadeira, o caminho, a verdade e a vida, a luz do mundo, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo, a rocha eterna, Redentor, o bom pastor, o pão, Emanuel, autor e santo de pastor e bispo das nossas almas, o nosso mestre, o Messias. São expressões que no dia a dia nós deveríamos estar recitando, isso deveria ser uma catequese. Nós deveríamos todos os dias ao acordar dizer: Senhor, Tu és santo, Tu és puro, Tu és justo, Tu és magnífico, maravilhoso, perfeito, verdadeiro, Tu és o Pai da eternidade, Tu és o príncipe da paz. Nós temos que encher a nossa mente e o nosso coração com essas verdades. Para ter aquele brilho nos olhos, nós precisamos estar contemplando Jesus. Esse é um desafio, amados. Tudo começa nele. E Jesus é antes de todas as coisas. Nele,
tudo subsiste. Vamos ver Colossenses 1, versículos. É um texto um pouquinho grande, mas a gente lê rápido. Versículos de 13 até o 23. É impossível não ler versículos, tá? Não, eu não tenho poder em minhas palavras. O poder está na palavra. Então nós precisamos nos acostumar a olhar a palavra. Vocês acompanham aqui, ou na Bíblia? Versículo 13. Ele, quem é ele? Jesus. Nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos, cada um de vocês, perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, aqui Paulo fala, mas eu também digo, me tornei ministro. Amém? Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão de pecados. Jesus fez a paz pelo sangue da sua cruz. E por meio dele reconciliou conosco todas as coisas. Você era estranho, você era inimigo. No entendimento. Por causa das obras malignas. Porém, ele nos reconciliou no corpo da sua carne. Que maravilha. Você diz amém? Amém. Isso é tremendo, amados. Significa que Cristo em você é a esperança da glória. Que ter Cristo em nós é a esperança da glória. Não há esperança de glória sem Cristo em nós. Eu estava escrevendo e fui lembrando da importância disso que Juninho testemunhou, que eu nem sabia que ele ia falar, de quando nos convertemos. Quando recebemos a visitação do Espírito Santo, mudando a nossa mente, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo, nos levando a entender que estamos longe de Deus e que precisamos nos aproximar dele. E essa fé em Jesus, ela nos convence dos nossos pecados. E nos arrependemos. E esse arrependimento, essa necessidade de abandonar as obras mortas, experimentar uma verdadeira mudança de mente, metanoia, ela nos empurra na direção do batismo. Otton falou aqui e profetizou sobre a vida do amigo que ele precisa do batismo. Por que precisamos do batismo? Porque é no batismo
que nos identificamos com a sua morte, sepultamento e a sua ressurreição. É no batismo que fica ali o velho homem sepultado e nasce uma nova criatura. E assim, se alguém está em Cristo, as coisas velhas e antigas já passaram, tudo se faz novo. A partir desse momento, desse ato, desse mergulho, você deixa ali tua velha natureza e sai com uma nova natureza. Sai revestido de Cristo, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Tiramos as velhas roupas e colocamos as roupas novas. Vestes de justiça. E aí experimentamos uma vida nova. Quem lembra do seu batismo? Amém. Calma. Sérgio é o mais empolgado de todos. Calma, Sérgio. Eu sei que você é animado com a vida de Cristo em você. Todos nós, para seguirmos a Jesus, precisamos nos batizar. Por quê? Porque é uma orientação dele. Quem crê e for batizado será salvo. Marcos 16:16. Ali, Jesus determina como funciona a entrada no reino eterno. É o meio. Exatamente, é o transporte. O batismo é você entrar em Cristo. É você viver imerso em Cristo. É extraordinário, irmãos. Interessante, o arrependimento, a fé nós precisamos dela para nos convertermos e nós precisamos dela para nos santificarmos. O justo viverá pela fé. Então, sem fé, todo mundo bem catequizado. Eu quero que diga onde é que está o versículo. Hebreus 11:6. Muito bem. De vez em quando eu vou perguntar, viu? Mas é isso, é repetindo que a gente memoriza, é feito música. Então, a fé é um elemento que vai andar sempre conosco. Concordam? Para batalhar precisamos do escudo da fé, para apagar os dardos inflamados do maligno. A fé é o elemento que é crescente. Pequena fé. Homens de pequena fé. Era uma fé ainda pequena. A fé, ela cresce. Em Israel, não achei uma fé do tamanho da sua. Falou Jesus para quem? Centurião romano. Não era um judeu. Ele disse, não encontrei em Israel uma fé do tamanho da sua. Porque ele disse, Senhor, não precisa ir na minha casa, não te incomodes. Obrigado, Paulinho. Manda uma palavra. Se o Senhor mandar uma palavra, meu servo é curado. Sabe por quê? Eu entendo de autoridade. E se eu mando alguém ir, ele vai. Se eu digo vem, ele vem. O Senhor deve ter pensado, ele entendeu. Eu sou o Senhor dos senhores. Se eu disser que a doença sai, ela sai. Ele entendeu. Naquele momento, acho que os apóstolos ainda não tinham entendido. Ele entendeu. Eu não vi em Israel uma fé do tamanho da sua. Falou isso para uma mulher samaritana, que disse, Senhor, cura minha filhinha. Alguns acham que Jesus foi até mal educado, porque disse, eu não posso tirar o pão da boca dos meninos, das crianças, e jogar para os cachorrinhos. Irmãos, quando o Senhor te testar, e o Senhor nos testa, se quebrante. Por que tanta dureza de coração? Porque nós somos tão inflexíveis. É preciso que Ele nos quebre. Você só se arrepende quando o pau quebra. Não consegue se arrepender antes. E ele diz assim, a mulher diz, mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas. Os discípulos vinham dizendo para ele, Senhor,
Espere logo essa mulher está fazendo muita zoada aqui, Senhor. A mulher vem gritando. É feio para o Senhor uma mulher gritando. A mulher estava desesperada. Ela não tinha mais recursos, ela não tinha mais nada. Ela só tinha uma opção. Tem misericórdia de mim, Senhor. E Jesus diz, grande é a tua fé. Vá para casa, sua filha foi curada. Nós vamos precisar de fé, irmãos, para perdoar. Tem pessoas que esperam sentir quando devem perdoar. O perdão vem por fé. Quando os apóstolos perguntam a ele, pode ler. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Esse 7 tá bom? Porque 7 é um número bom, não é não? Pô, o cara atentou contra mim 7 vezes, já deu. Cessou. E Jesus diz assim, eu não te digo apenas 7, mas 70 vezes 7. Pode ler lá em Lucas, ele diz assim, aumenta-nos a fé. Os discípulos viram Jesus ressuscitando, não pediu para aumentar a fé. Os discípulos viram Jesus curando, não pediu para aumentar a fé. Os discípulos viram Jesus expulsando legiões de demônio, não pediram para aumentar a fé. Quando Jesus disse que tem que perdoar o seu irmão, oh Senhor, aumenta-nos a fé. Precisamos de muita fé para perdoar, irmãos. Porque a fé não remove a marca. Ensina você a sobreviver com ela. Você vai ficar com aquela cicatriz. Eu tenho cicatriz da minha internação. Aqui e aqui para não esquecer. Aqui quando eu sento eu lembro. E aqui quando eu vejo no espelho eu lembro. Essa marca não vai sair. Mas ela me resolveu. Você tem que perdoar. Mas não é perdoar porque o outro merece. É perdoar porque Deus te perdoa. E você perdoa por fé. A fé, ela vai nos acompanhar. Mas o batismo ele é único. Já pensou, acordei hoje, não estou bem na fé, hoje eu não estou me sentindo, eu preciso pedir aos pastores para me batizar de novo. Quantas vezes tu já se batizou? 542, mas assim, toda vez que eu não me acordo bem, eu preciso ser batizado. O batismo é único. É algo sério. É algo definitivo. Tem um registro nos céus. Tem um livro chamado Livro da Vida. Ele escreve nosso nome. Você se une com Cristo na sua morte. Por isso que Paulo diz, quando você for comer e beber o cálice e o pão, discirna o corpo. Veja se sua vida está sujeita a seus irmãos. Observe se você está vivendo como membro do corpo de Cristo. Não tem a ver com o fato se eu peco ou não peco. Todos pecam. Se alguém diz que não peca, é mentiroso. Já pecou. Já pecou. Agora, o nascido de Deus não vive na prática do pecado. Nasceu de novo. O pecado tem que incomodar você, querido. Os cabeludos. Quais são os pecados cabeludos? Prostituição. Embriaguez. Adultério. Roubo, homicídio. E os que a gente... Mentira. Desobediência aos pais. Que mais? Orgulho. Murmuração. Glutonaria. Não fala desse não, que ainda me atinge, mas eu vou mudar. Que mais? Soberba. Julgar os irmãos, inveja, maledicência. Não entrarão no reino de Deus. Oi, Bruno. Os que tais coisas praticam não entrarão no reino de Deus. Não precisamos apenas dos cabeludos. Precisamos estar atentos aos pequenos delitos. Aqueles que a gente não julga que é tão grave. Precisamos controlar nossa língua, nossa forma de pensar.
O batismo mudou a minha vida. Me uniu a Ele, me deu uma nova natureza, me transportou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora eu estou no reino de Deus. Amém? O que eu preciso? Preciso de mais alguma coisa? Claro. Essa experiência, ela vem junto com outra experiência extraordinária, que é o batismo com o Espírito Santo. Meus irmãos, ninguém batizado em Cristo, ninguém batizado em Cristo conseguiria viver a vida de Cristo sem Cristo. Aqui dentro, Ele vem morar. É Cristo em nós, a esperança da glória. Só há essa esperança para nós. É Cristo vivendo em nós. Amém? Esse presente, esse dom, o Espírito Santo, se eu pudesse expressar para vocês aquilo que mais me deixa em êxtase, que me emociona de verdade, é saber que Ele veio habitar dentro de mim e que não sou eu, mas quem vivo. Gálatas 2:20, é Cristo vivendo em mim. E essa vida que eu ainda vivo aqui na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. É Ele quem faz tudo, amados. O Espírito Santo, Atos 1, por favor, Mai. Atos 1, 4 e 5. Diz assim, Jesus tinha ressuscitado, passou 40 dias com os irmãos, dando incontestáveis provas de sua ressurreição. Chega a hora que ele vai para o Pai. E ele faz uma promessa, a promessa do Pai. Diz o quê? E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele, de mim ouviste, verso 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Não adianta, vocês não vão viver o meu evangelho, se o Espírito Santo não vier sobre vocês. Então esperem. Haverá uma promessa se cumprindo. E eles esperaram. E desceu poder. Veio o fogo, derramaram, transbordaram, o poder do alto, a dinamite. Essa palavra poder no grego é dunamis, é dinamite, é explosão. Esse poder é que te capacita a ser Ele. Não é tua inteligência, não é as tuas habilidades, não são as tuas habilidades, não são aquilo que você possui, é Ele vivendo em nós. Esse poder nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo nos transforma, nos impulsiona nossas ações, nos consola, nos anima, nos quebranta. É Ele quem nos faz olhar para Jesus e contemplar e adorá-lo. Se você não tem a prática da adoração, talvez você não tenha tido a experiência de permitir que o Espírito Santo ilumine teus olhos para ver quem Ele é. O Espírito Santo nos capacita a viver para Ele. Nos capacita para sermos como Ele. Pois é o Espírito Santo quem vai nos santificando, nos transformando de glória em glória na sua própria imagem. 2 Coríntios 3,18. E todos nós, fazendo uma alegoria a Moisés, Moisés subiu ao monte e ele viu a glória de Deus, fogo, relâmpago. Diz
o autor de Hebreus um espetáculo terrível. O povo assustado disse, não, Moisés, vai tu lá. Tu traz para a gente fica aqui e tu vai lá. Porque se for para morrer, vai morrer Moisés, eu não. Deus queria que o povo todo subisse, para voltar com a sua face brilhando, da glória, da presença. Gente, a presença de Deus, ela marca a gente. Se você não tem experiência com a presença de Deus, você precisa ter. Ela te transforma. E lá em Coríntios diz, todos nós com rostos desvendados, contemplando como quem olha um espelho, a face do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Se você quer se parecer com Jesus, você precisa contemplar Jesus. Amém? Abraão viu esse fogo. Abraão fez um sacrifício para Deus, partiu lá os animais, estava escuro. De repente uma tocha vem e passa no meio daquele sacrifício. Era o fogo de Deus. Moisés viu esse fogo. Primeiramente, na sarça. Imagine uma árvore pegando fogo sem se queimar. Que coisa extraordinária. Meu Deus, não consome, as folhas estão lá do mesmo jeito, mas tem fogo. O Senhor diz, tira a tua sandália. Aqui é terra santa, eu estou aqui. Eu sou, está aqui. Moisés viu lá no monte também, o povo viu no monte. Elias viu, Mateus falou de Elias. Estava lá no Carmelo. E lá, o fogo veio. Diz a palavra, lambeu o altar. O altar que estava molhado, disse, bota água, derrama água aqui em cima, molha mais. O fogo veio e lambeu a presença dele. Esse fogo agora está dentro de você. Quando a primeira vez que o Espírito Santo vem sobre a igreja, irmãos, vem como línguas de fogo. Sobre 120 cabeças. Imagina, eu estou vendo fogo na sua cabeça, Carol. Eu estou vendo na tua também. Todos nós cheios do Espírito Santo. Ah, Senhor. Eu já estou transbordando, irmãos. É muita glória, é muito poder. É Cristo em nós, amados, a esperança da glória. Amém? É o poder de Deus. Se Cristo está em você, primeiro diga para o seu irmão, Cristo em tua vida é a esperança da glória. Amém? Cristo na sua vida é a esperança da glória. Na sua vida. Amém. Eu listei, enquanto eu escrevia, 3 evidências de Cristo na nossa vida, sendo a esperança da glória. Devem ter mais evidências. Eu não fiz um estudo acadêmico, eu só lembrei de 3 verdades que, olhando para a vida dos meus irmãos, eu percebo que Cristo habita nele. Então, eu vou citar. Depois esse material chega no WhatsApp de vocês. Quem não recebe meu WhatsApp e quiser, só é me dar o número que eu mando para você. Ok? Então, eu não posso me deter muito em ler tudo que eu escrevo, porque eu escrevo muito. Eu boto 300 versículos, porque eu acho que a palavra de Deus, que é viva e ativa, é o recurso que nós precisamos para conhecê-lo. Amém? Nós aqui sofremos com várias coisas. Primeiro, com o calor.
Nós estamos num lugar confinados, não é refrigerado, então o calor incomoda. O local também não tem uma dimensão adequada para tanta gente. Então tem gente por fora, é uma competição desleal. A galera aí no filtro, aí, a turma de trás da torcida. Mas o maior empecilho, para mim, é que estamos todos muito cansados. Então, facilmente a gente pode estar cochilando, facilmente a gente pode estar desligando. E é compreensível, irmãos. Para quem dorme de meia-noite, 1, 2 da manhã, às vezes não dormiu bem uma madrugada. Eu não julgo ninguém. Mas eu gostaria muito que vocês entendessem que nós estamos vivendo um tempo ainda de conforto. Ninguém aqui conhece alguém que perdeu o pescoço. Ninguém aqui conhece alguém que foi queimado vivo. Ninguém aqui conhece alguém que foi crucificado ou foi jogado para as feras. Aqueles irmãos, eles valorizavam muito, porque eles não tinham nenhuma Bíblia escrita. Eles só podiam repetir as verdades. Demorou anos para ser compilado o primeiro escrito. O primeiro evangelho que foi escrito. E nem foi Mateus, foi Marcos. 40 e tantos anos. E imagine que não tinha a quantidade que tem hoje. Irmãos, nós somos muito afortunados, bem-aventurados, abençoados. Na minha casa tem dezenas de Bíblia. O celular tem Bíblia. Há países que, se a Bíblia estiver no celular, já é motivo de pena. Então, valorizemos. É mais uma hora de encontro. Amém? Não estou repreendendo ninguém. Eu não ficaria por fora de um encontro. Tem gente por fora. Eu não ficaria, irmãos. Me desculpe a palavra pesada. Eu ficaria o mais perto possível, respeitando os limites de calor de cada um. Mas mesmo quem está distante, todo o foco, toda a atenção. Eu não tenho capacidade de gritar para conseguir alcançar João Pedro e Mateus que estão ali fora. Anthony que está ali. Eu não tenho. Eu não posso encher meus pulmões para gritar. Eu só posso dar o que eu estou dando aqui. E você não vai receber do Espírito Santo se você não estiver dando a Ele toda a sua atenção. E há uma grande probabilidade da sua vida continuar estagnada. E não é porque eu estou profetizando. Não tem nada a ver com minha profecia. Nós colhemos o que plantamos. A lei de Deus é natural. Quem me procura, me acha. Então todos nós, irmãos, somos desafiados diariamente. Eu posso mandar esse material agora para vocês. E eu quero ter certeza de que a maioria vai ler, vai estudar, vai abrir os versículos. Eu pensando nisso, eu já boto o versículo impresso aqui mesmo no texto. Já para o cara não ter o trabalho de abrir a Bíblia. Mas olha, só o Espírito Santo pode aquecer seu coração. Iluminar teus olhos. Fazer você enxergar. Volto a dizer, não é uma repreensão. É um clamor. Desculpe, eu saí de mim aqui. Se Cristo em nós é a esperança da glória, quais as evidências disso? Vou citar 3. 3 evidências. A primeira, se Cristo está em nós, vivemos e andamos no Espírito. Gálatas 5:25. Já que vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu peguei 4 versões aqui, 5 versões. NVI, já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Nova tradução na linguagem de hoje.
que o Espírito de Deus, que nos deu vida, controle também a nossa vida. Legal, né? ARA, que é a que eu uso, é tanto a Nova Almeida atualizada, quanto a Almeida Revista Atualizada diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. NVT, Nova Versão Transformadora, essa está interessante. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Ficou bom, não foi? Mas eu gostei também da Nova Bíblia Viva Portuguesa, NBV. Se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, sigamos a liderança do Espírito Santo em todos os aspectos da nossa vida. Gente, andar no Espírito é viver de acordo com o que o Espírito Santo nos orienta. Quem diz que tem vida espiritual, anda de forma espiritual. Então, há várias passagens, eu gostaria muito de ler. Põe aqui Gálatas 5:13, por favor. Esse é o maior texto que eu vou ler, pronto, eu prometo. Tem um monte de texto aqui, mas esse é interessante. Eu não vou ler de costas, então eu vou abrir na minha Bíblia. Eu prometo que esse vai ser o maior texto que eu vou ler. Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, está falando para nós, tá? Fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Quando eu leio esse versículo 15, eu tenho um misto de tristeza e alegria. É engraçado, né? Mas tristeza porque já tinha naquela época gente se mordendo e se destruindo dentro da igreja, e Paulo está repreendendo. Alegria porque eu vejo que o Espírito Santo corrigiu ali, vai corrigir hoje, vai corrigir sempre. Porque nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Verso 16, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Quais são as obras da carne, irmão? Ora, as obras da carne são conhecidas. E são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ele está tentando explicar, olha, você quer saber se anda ou não no Espírito? Se esse negócio estiver aparecendo na sua vida, você está andando na carne. Você não está deixando o Espírito te governar. Agora, quem deixa o Espírito governar, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Verso 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, viver e andar no Espírito é uma evidência de que Cristo está em nós. Efésios 4:30 diz, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Gente,
Essa é uma orientação apostólica. Não entristeçam o Espírito Santo, que em você é um selo para aquele dia. 2 Coríntios 2, 21 e 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito. Ele não só nos selou, como disse em Efésios, ele nos deu o penhor do seu Espírito. Conheço poucas pessoas que têm joias para penhorar. Mas quem já penhorou sabe o que é isso. Você tem um colar de pérolas, que vale, sei lá, 100 mil reais. Você precisa de dinheiro. Você vai na Caixa Econômica. O cara testifica, é pérola. Mercado vale 100 mil, mas a gente só pode lhe emprestar 50. A pessoa topa, assina um contrato, deixa o colar de pérolas, leva o dinheiro, resolve sua bronca, tem um tempo, um prazo, para ela voltar lá e resgatar aquela joia, senão ela perde. Vai lá, paga 70, 80 mil, paga com juros e resgata aquela joia de valor. O Espírito Santo foi colocado em nós para ser Cristo em nós, para nos capacitar para viver para Ele, mas também para ser o selo, a garantia, a testificação de que somos filhos de Deus. E naquele dia que Ele vier buscar seus filhos, quem tiver com o selo, quem estiver penhorado, Ele vai levar. E nós vamos com Ele. Amém? 1 Tessalonicenses 5,19. Não apaguem o Espírito. Preste atenção, irmãos. São estágios. Podemos estar entristecendo o Espírito quando não andamos na luz, quando não amamos uns aos outros, quando não servimos, quando não buscamos ao Senhor. Estamos entristecendo o Espírito. Nossos olhos vão ficando opacos. Nós vamos perdendo aquela feição brilhosa de quem vê Jesus. Mas ainda é tempo de você alegrar o Espírito, falando entre nós, com salmos, entoando e cantando hinos de louvor ao Senhor, tendo uma linguagem sadia, procurando, como diz Efésios, né? Efésios 5, 18 a 21, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O Espírito fica feliz dentro de nós, quando nós estamos buscando a presença de Deus, falando entre nós, entoando e louvando de coração, com hinos e cânticos espirituais. Gente, não se trata de cantar a música do momento. Se trata de cantar com o seu coração. Os cantores, essa turma que grava, alguns questionam legitimamente que esse pessoal às vezes termina recebendo a glória. Eles vão se haver com o Pai. Quem grava um CD bonito, um clipe, e acha que ele ele prestará contas a Deus. Mas a nossa função é usar dos recursos que nós temos para cantar, louvar, engrandecer, nos encher da presença dele. Tem canções, gente, que movem a nossa vida. Quando eu nem conhecia ainda os irmãos aqui, eu era recém-convertido. Eu andava pela rua do centro do Recife, chorando, e cantando uma música do Logos que eu tinha recém-aprendido. Nasce no meu peito a vontade imensa de cantar louvores ao Trino Deus e de exaltar o nome do meu Pai eterno, que do grande inferno já me resgatou. Oh, e sem detimento, nem por um momento, posso esquecer-me da terrível cruz e das muitas dores e do perdão perfeito, das profundas marcas do amor de Jesus,
Quero cantar enquanto fôlego houver. Quero mostrar que a razão está na fé. E os que puderem ver, sei que verão. E os que puderem crer, sei que crerão. Habita comigo como outro amigo. Nessa vida toda jamais conseguiu. Guia os meus passos, ergue-me em fracassos. Ó Divino Espírito, eu quero te adorar. Quero cantar. Eu já estava em Lágrimas, viu? Aí eu já estava atravessando a ponta da Conde da Boa Vista, chorando. Sem fone. Eu não tinha nem um Walkman, que ninguém, a maioria não sabe nem o que é. Mas eu sei que eu tinha dentro de mim alguém que merecia o louvor. Irmãos, nós precisamos ter Cristo evidente em nós. O Espírito Santo disponibiliza em nós os seus dons. E isso mesmo, irmãos, está dentro de cada um de vocês. Cada um tem. E nós precisamos buscar com zelo. Precisamos pedir, Senhor, me dê experiência contigo. Buscar sempre estar cheio, transbordante, falando em línguas. Quem já recebeu e manifestou o dom de línguas, tem que orar em línguas todos os dias. E se puder, o dia todo. É um dom para recarregar esse fogo dentro de você. E vocês não usam. Você entende? Você tem um recurso e não usamos. Segunda evidência. Estou tentando acelerar. A primeira evidência, quem tem Cristo em si, vive e anda no Espírito. Segunda evidência, exala o bom perfume de Cristo. 2 Coríntios 2, 14 e 15. Graça, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus, olha aí, Brit, o bom perfume de Cristo. Tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Esse aqui é do bom, né, Brit? Esse não faz mal, não. O Brit tem muita enxaqueca por causa de cheiro. E nesse dia de encontro aqui, o perfume rola solto. Aí ele fica mais no cantinho e a gente do presbitério tenta respeitar. Nossos encontros de presbitério, inclusive, é sem perfume. A gente não põe perfume em honra ao Brit. Mas dia de hoje eu digo, Britão, eu só gosto de me perfumar, então eu já falo com ele à distância, mas ele é paciente, é cheio de Cristo. Ele é cheio. Sua vida exala, irmão, esse bom perfume de Cristo. Tua forma de falar demonstra essa essência. Você vê quanta coisa importante para nós que somos discípulos, que caminhamos na verdade. Precisamos nos comportar de forma em que esse cheiro chegue. A palavra diz que devemos nos tornar santos em todo o nosso procedimento. 1 Pedro 15. 2 Pedro 3,11 diz, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, está falando do final, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade. A nossa vida, irmãos, precisa expressar Cristo em nós. Nosso falar, nosso agir, nosso reagir. Andeis de modo digno da vocação. Tem um monte de textos aqui para ajudá-los a entender. É Cristo em nós, amados. A última menção de evidência. A primeira evidência, alguém lembra? Andar e viver no Espírito. A segunda evidência, exalar o bom perfume de Cristo. Uma terceira evidência, para mim, mantemos comunhão uns com os outros. Amamos como Ele nos amou. Irmãos, não há nenhuma característica que evidencia mais Cristo em você do que você amar o seu próximo.
Ele diz assim, ó, eu vou dar um novo mandamento para vocês. Que vocês se amem uns aos outros. Assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. João 13, 34. 35 diz, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. 1 João 7 diz, se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha que riqueza. Se eu estou em comunhão com meus irmãos, eu estou andando na luz. E o sangue de Jesus está nos purificando. Isso é uma química. Se eu não me mantenho em comunhão, eu corro um risco de não estar andando na luz. Perigoso, perigoso. Então, Cristo vive em você, então tem que existir uns aos outros. Eu separei aqui 26 versículos, mas só vou ler 3. Porque se eu ler os 26... Romanos 14, 13. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Romanos 15, 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Tem um monte. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. 1 Tessalonicenses 5:11. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estás fazendo. Hebreus 10, 24 e 25. Já passei de 3, né? Mas ninguém reclamou, eu estou... Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos a demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vou terminar com isso. 1 João 4,11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. A vida de Cristo em você, através do Espírito Santo, é que te capacitará a viver como Ele vivia, a amar como Ele amava, a servir, orar, pregar e fazer como Ele fazia, a servir como Ele servia, a perdoar como Ele perdoava. Está aqui também. Vamos adiante. Nada será na tua força e capacidade. Nada será apenas com as tuas forças. Ele efetuará em você o querer e o realizar. Basta apenas renunciar, deixá-lo governar, comandar, guiar e direcionar. Faça essa escolha. Deixe a vida de Jesus transbordar em você. Abra mão da sua vontade, seu querer, sua vida, e o deixe viver a vida dele através de você. Amém? Viva e ande no Espírito, exale o bom perfume de Cristo e ande em comunhão, amando como Ele nos amou. É Cristo em você, a esperança de toda a glória. Amém? Deus nos abençoe. Senhor, eu oro com meus irmãos por entender as nossas limitações, Pai. Eu sei que muitos de nós podemos estar
ó Deus, sendo confrontado e achando, mas eu não dou conta. Mas é Cristo em nós. É o teu Espírito Santo quem vai nos fortalecer, capacitar, ensinar a viver. Ajuda-nos a ouvir e obedecer, Senhor. Não seja na minha força, mas na tua capacitação. Que essa palavra, Senhor, desabroche dentro de nós. E esse perfume seja exalado. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, amados. Rodrigo, dá um pulinho aqui rapidinho. Como o Rodrigo, eu fiz um combinado com ele, ele vai falar rapidinho. Mas ele contou um testemunho no retiro. E eu achei interessante. Talvez não tenha a totalidade do testemunho a ver com o que eu ministrei. Mas eu disse a ele, Rodrigo, no encontro geral, me lembre que eu queria que você testemunhasse. Para falar dessa conexão de Deus conosco. Como Deus vem ao nosso encontro, gente. Como Deus nos ama e fala conosco. E esse testemunho do Rodrigo é muito impactante. Esse testemunho tem a ver com identidade, né? Como a gente tem que expressar a identidade de Cristo, ter e expressar, né? Então, é um testemunho breve. Para quem me tem no Instagram, vê que eu publico com relativa frequência alguns versículos. E há alguns anos, acho que uns 3, 4 anos, eu publiquei Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, uma pessoa que já não é da minha convivência há muito tempo, mas é irmã, né, em outra congregação, estava enfrentando um câncer, se chama Rebeca, reteve essa palavra e me agradeceu, via Instagram mesmo, que aquilo ali renovou as forças dela, e ela conseguiu vencer o câncer, e foi bênção aquela palavra no momento certo. E aí, no finalzinho do ano passado, eu estava atribulado, inseguro com relação a uma decisão que eu precisava tomar, uma aquisição, e não tinha paz na minha escolha. Então, estava orando a Deus para que Deus me orientasse, me direcionasse naquela situação. E ela mandou para mim via Instagram uma palavra, Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma, eu em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com orações de graça. Ela já não falava comigo há 3 anos e disse que Deus tinha pedido para falar com ela já há 3 dias e ela estava sendo resistente em falar, mas Deus insistiu e ela falou. Então, diante daquela situação, eu tive coragem, né? Eu fiquei em paz para poder fazer a minha escolha. Só que aí começa uma caminhada, uma demanda, né? A gente, apesar de todos esses sinais, às vezes a gente esquece que o poder de Deus está a todo tempo conosco, né? E aí, quando começou a parte dos pagamentos, eu comecei a fazer minhas contas, né? Vi aqui, vou tirar investimento daqui, vou fazer isso aqui, vou economizar aqui. E estava organizando isso de forma constante, né? Quando eu fazia isso não me fazia bem. Eu me incomodava e me vinha muito uma palavra que eu não vou lhe citar aqui, mas fica em 2 Samuel, segundo livro de Samuel 24, de 1 a 15, em que Davi recenseava, fez um recenseamento do povo de Israel para batalhar, não atribuindo o poder de Deus à força dele, mas a quantidade de homens que ele teria. Isso aí trouxe juízo sobre Israel, sobre Davi. Foi um momento ruim de Davi. E eu estava fazendo isso, estava me comportando como Davi. Então, eu estava no consultório atendendo, expressando a minha identidade, que eu boto lá uma literatura bíblica para quem quiser pegar. Então, estava mostrando que eu era discípulo, mas não estava me comportando como discípulo. E aí Deus veio e falou comigo. No primeiro momento da manhã, veio um paciente, irmão, né, pegou a palavra, e antes de sair ele disse, por favor, medite na palavra Isaías 41, versículo 10. Aí dizia lá, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eu fiquei com o coração contrito, até quase chorei ali, fiquei emocionado, agradeci a Deus, prossegui, né, atendendo tudo mais naquela dinâmica, mas incrivelmente, né, teimosamente, eu fui lá consultar e fazer conta de novo. Aí chegou de tarde uma irmã da Assembleia e disse assim, palavra do Senhor para você.
Medite em Isaías 41, do 9 ao 10. Aí acrescentou ainda o 9, né? Que aí é que acalentou meu coração. No 9 diz: Tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então, eu fiquei em paz, né? E parei de consultar, obviamente. E a conclusão, pelo menos parcial disso tudo, foi agora na semana passada. Quando eu compartilhei isso no retiro, ainda estava em processo, mas Deus me susteve e tudo foi bem, tudo foi até melhor, digamos assim, do que poderia ser. Deus é conosco, né? E o que refrigera meu coração é que se eu não tivesse me manifestado, nem naquela situação da irmã que estava com câncer, nem com a minha literatura, né? Eu não teria tido essa bênção de ter essas respostas, de ter esse direcionamento de Deus. Então, eu deixo para vocês Romanos 1, 16 a 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo vive por fé. Que Deus abençoe todos aqui. Amém.